Vamos lá, transmutação mental, nosso tema de hoje, muito legal. Gente, a ideia não é demorar muito na live, tá? Vou passar alguns exercícios aqui também, vou compartilhar também alguns livros de onde eu tiro alguns exercícios que eu faço. Ivete, minha querida, boa noite, sou a Meire. Tá faltando a fotinha aí, Meire, coloque essa fotinha aí. Ai, vamos lá então, gente, eu não vou demorar porque essa live também ela vai ficar gravada, mas o legal é que vocês assistam aqui ao vivo, tá bom? Eu tô percebendo que tem bastante gente assistindo a gravação e pouquíssimas pessoas aqui no ao vivo. E aí, gente, o que acontece? O Instagram, quando ele vê que não tem muita gente, ele não distribui a live, o algoritmo, né? Ele não distribui. E aí a gente acaba, né, deixando aí de passar uma mensagem bem bacana. Então, quem quiser, inclusive, compartilhar essa live, compartilha, clica aí no aviãozinho e vai mandando esta live para as pessoas. Eu vou mandar aqui para algumas pessoas. Ok, pronto. E vamos começar então. Bom, o que é transmutação mental? Nada mais do que fazer uma alteração interna e das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Ou seja, é assumir o controle. Quando a gente tem o entendimento de que é possível fazer uma transmutação mental, significa que a gente tem nas nossas mãos a possibilidade de alterar os nossos estados diante de qualquer situação. Gente, isso é muito importante. Uma das coisas que assim, eu adquiri com essa questão da transmutação mental é um estado de muita paciência, de muita tranquilidade, de muita paz. E é muito gostoso a gente estar nesse estado. Claro, além de coragem, além de determinação, além de empoderamento, de confiança, são vários benefícios que a gente consegue trabalhando essa questão da transmutação mental. Então eu percebo no meu dia a dia, na minha vida, no meu processo evolutivo, o quanto isso é importante. E uma coisa que vale lembrar, né, a maioria das pessoas elas querem coisas rápidas, resultados rápidos. Quando a gente fala da mente, esse resultado, ele nem sempre virá no tempo que você deseja. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tem 40 anos de idade. E aí você ficou 40 anos, você recebeu uma informação, você tem uma programação, você tem um pacote de crenças. E aí você tem 40 anos de história registrada na sua mente. E um dia você decide que você deseja mudar a sua vida. Você quer uma vida diferente. De repente você quer mais prosperidade, de repente relacionamento, você quer mudar a sua vida. E aí, para mudar a vida, a gente precisa começar um processo de alterar a nossa mente. O que se muda primeiro é a mente. A vida, tudo que a gente vê na nossa vida é o reflexo do nosso estado mental, do nosso estado interior. Então, isso significa que eu preciso alterar os meus 40 anos de registro mental. Então, nem sempre você vai conseguir alterar a sua mente do dia para a noite. E é aí que entram os processos de transmutação mental. Então, eu posso incluir a transmutação mental num processo de cura, num processo de reprogramação, num processo de adquirir uma nova consciência, uma nova mentalidade sobre uma determinada crença. Eu posso usar para eliminar crenças e para adquirir novas crenças, para adquirir novos hábitos. Só que isso não vai acontecer do dia para a noite. Deixa eu colocar o tempo da live aqui. Ok. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Quando eu tenho essa autoconsciência, eu consigo trabalhar esse controle do meu ser de uma forma mais consciente de que poderá levar um tempo maior do que eu imagino ou desejo.
Significa o quê? Que tem coisas que você vai alterar imediatamente na sua vida, mas tem questões que você vai levar, às vezes, anos para você alterar. Quando a gente tem essa consciência, a gente não desiste no meio do caminho. Outra coisa que é importante. Quando eu entro num processo de mudança de vida, eu não posso me comparar com o outro. Eu não posso olhar o resultado do outro e comparar o resultado dele com o meu, porque isso gera frustração. Eu, no meu processo, e tem processos meus que eu já estou caminhando há anos, não cheguei no resultado desejado ainda. Imagina se eu começar a olhar para pessoas que eu sei que alcançaram aquele resultado em um tempo mais curto. Eu começo a colocar na minha mente um estado de incapacidade, de ser menos inteligente. Eu começo a criar várias outros padrões mentais que vão me sabotar porque eu estou me comparando. Eu vou me sentir menor, eu vou colocar vários adjetivos para me comparar a ele e dizer, tá, eu não consegui porque ele é melhor do que eu. Ou porque ele tem sorte, ou porque ele foi ajudado, ou eu vou criar várias justificativas e isso vai me frustrar, isso vai criar uma barreira e eu não vou conseguir seguir. Entende? Então é preciso a gente olhar para o nosso processo e primeiro dizer, eu quero mudar a minha vida, quero construir uma vida nova. Quais são as ferramentas que eu tenho? Então, no dia de hoje, eu vou falar da ferramenta transmutação mental, ok? E o que eu trouxe aqui de início para a gente trabalhar? São várias formas. Eu posso pegar apenas uma situação de cada vez ou eu simplesmente posso começar a fazer uma faxina muito grande. A primeira coisa é eu me desconectar daquilo que me ensinaram. Significa o quê? Eu vou descartar a informação que eu tenho, independente de onde veio essa informação, para que eu possa estar aberta a receber uma nova informação ou criar uma nova informação. Digamos que você teve uma vida e essa vida, que é a maioria das situações que a gente encontra hoje, né? Ou a pessoa está desejando prosperidade ou a pessoa está desejando relacionamentos. As duas maiores buscas da humanidade é prosperidade, dinheiro especificamente e bons relacionamentos. É isso. As maiores dores, né? A maior busca de toda a humanidade no geral são esses dois aspectos. Como que eu vou tratar isso em mim? Através de uma transmutação mental. Primeiro, e aí muita gente erra, primeiro ela começa errado, começa no entendimento de que ela é apenas aquele ser, que ela é apenas aquele conjunto de informação e ela começa a mudar a partir do desejo e não da causa. Significa o quê? Que para mim fazer uma transmutação mental, primeiro eu preciso olhar para a causa de tudo o que gerou aquele meu estado. Se é um estado de pobreza, por exemplo, ou de escassez, ou que eu não tenho tudo que eu gostaria, porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu preciso pegar esta causa. Qual que é a causa? O que eu aprendi? Como que eu vejo a questão da riqueza na minha vida? O que os meus pais me ensinaram sobre riqueza? Ok? O que eu verdadeiramente acredito sobre riqueza? E aí eu faço as duas coisas. Eu faço todas essas questões para a pobreza, o que eu acredito sobre pobreza e o que eu acredito sobre riqueza. A mesma coisa é do relacionamento. Eu olho para toda a minha vida, para todo o meu passado, vejo as questões do relacionamento, como que isso reverberou nas gerações passadas até a minha, o que eu acredito sobre relacionamento e o que eu desejo sobre relacionamento. Isso precisa estar claro na minha mente, porque senão eu não consigo alterar. E às vezes a gente não tem toda a informação que a gente precisa. Vou dar um exemplo bem claro.
Uma das minhas pacientes que eu atendi hoje de terapia, ela trazia uma questão para mim, não vou identificar, não vou dar nomes, nada. Isso é muito sigiloso. Mas o que acontece? Ela me trazia questões de relacionamento que ela queria resolver, ok? Eu sempre trabalho dentro do processo terapêutico com regressão. Por que a regressão? Primeiro, porque eu sou formada em neurolinguística. Segundo, porque a regressão, ela consegue ir em um lugar que muitas vezes a pessoa não tem noção de que aquilo é a causa. Então, nessa questão do relacionamento que veio na terapia, quando a gente foi para a regressão, essa pessoa se viu aos 6 anos de idade sentindo todo o sofrimento da avó. Olha que interessante. Ela programou a mente dela com uma situação que não era dela. Mas a convivência ali fez com que ela magnetizasse aquilo para ela e ela programasse aquilo na mente de forma que ela replicou aquela situação para a vida dela. E aí, como que a gente resolve isso? Como que a gente transmuta isso? Ressignifica isso? Voltando lá naquela criança de 6 anos, explicando para ela, conversando com ela e também devolvendo aquele sentimento, aquela dor, aquele sofrimento para a avó. Isso é muito tratado também no Barras de Axis, que é quando você tem um sentimento, uma emoção que você carrega com você, mas não é seu, nunca foi seu. Ou seja, você nunca vivenciou aquele trauma que causou aquele sofrimento, mas você viu alguém sofrer e você pegou aquilo em prova de amor. É como se você falasse, não, dá essa dor aqui que eu vou carregar ela e ela vai ficar menor em você. Então, isso acontece e acontece muito frequentemente. Quando a gente trabalha, quando a gente fala de fazer a transmutação mental, muitas vezes a gente tem que ir para este lugar do nosso passado, trazer essa compreensão, trazer essa clareza para que a limpeza, a cura, a liberação seja feita. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ela faz os exercícios, as práticas, muitas vezes até algumas terapias e aquela situação não se resolve. E às vezes a pessoa até se sente culpada. Nossa, mas eu tô fazendo exercício, eu tô fazendo prática e não resolve, não cura. Por quê? Porque existe uma causa tão profunda no subconsciente que não está sendo acessado porque está nas camadas mais profundas, que neste caso é preciso uma intervenção mais profunda de um profissional. Tá? Então, muitas vezes a pessoa vai ficar anos numa situação que ela não consegue. Ela vai, ameniza, depois volta, ameniza, depois volta. Aquela situação se repete de diferentes formas. Por quê? Porque existe uma causa muito profunda. Então, a gente consegue tratar muita coisa de forma mais superficial, fazendo exercícios. E alguns exercícios que eu vou trazer aqui são muito eficazes. São exercícios que eu faço, que eu já fiz. Porém, nunca uma vez só. São repetições, são série de repetições. Não tenha pressa. Esse é o segredinho da mudança mental. Não tenha pressa. Apenas faça, pratique. É sempre ideal, eu sempre indico, e a própria ciência fala, né, que no mínimo você deve repetir qualquer exercício terapêutico, ou seja uma meditação, qualquer coisa, é bom que você repita pelo menos 21 dias. Tudo é um processo. Oi, Cris, tudo é um processo. Exato, tudo é um processo. E tem mais, né? Tudo é um processo que funciona de forma diferente para as pessoas. Então, esse processo, para mim, pode levar 21 dias. Mas para uma outra pessoa, pode levar 30, 50. Né? Eu já tive situações que eu fiquei praticamente 1 ano trabalhando naquilo ali. Sempre
para ver o resultado. E isso funciona para tudo. Tudo que você deseja mudar na sua vida, primeiro tem que ter a autoconsciência de que é uma responsabilidade sua mudar, que você pode buscar ajuda e deve buscar ajuda, mas que você deve estar atenta e receber essa questão de que o tempo, você não tem essa resposta do tempo. Então, se alguém te disser, eu vou mudar a sua vida em 3 dias, 7 dias, e você vai fazer isso e vai resolver, não se frustre com isso, porque pode ser que isso não aconteça, né? O ideal é que se repita. O ideal é que se repita várias vezes. E uma das coisas que eu sempre faço dentro dos meus programas é sempre dar a possibilidade da pessoa ter a ferramenta e repetir a ferramenta o máximo que ela puder. Eu sempre coloco, repita até que você veja o resultado. Então, essa clareza ajuda a gente a perceber que sim, o nosso caminho de evolução, ele é complexo. O tempo não é cronológico, e sim o tempo de Kairos, exatamente. Exatamente, ou seja, olha o que eu faço, eu nem paro para pensar nessa questão do tempo, mas sempre no resultado. O meu foco é o resultado, independente se é Kairos, o tempo de Kairos vai acontecer, mas se eu parar para pensar nisso, eu também vou, de forma lógica, eu também vou querer estipular um tempo. Eu vou querer trazer essa coisa do tempo, como se ele de fato existisse, e ele não existe. Então, eu sempre foco no resultado, tá? Eu ainda não estou nesse resultado, então eu devo continuar. Eu ainda não estou no resultado, eu devo continuar. E vou testando mais ferramentas. Não se prenda a uma única ferramenta. Né? Então, por isso que eu trouxe aqui algumas coisas e eu já vou passar aqui coisas que eu testo hoje, coisas que eu já testei. Como terapeuta, eu gosto muito de usar a parte da neurolinguística para fazer essas mudanças de padrões mentais. Funciona muito bem. Eu já fiz hipnose, eu já fiz... Olha, eu acredito que... Eu já passei por mais de 50 terapeutas profissionais e já testei muitas terapias. Todas são válidas, todas são válidas. Porém, para mim, tem aquelas que deram mais resultado que outras. E na parte de exercícios, eu vou trazer aqui os livros de onde eu já tirei vários exercícios que funcionaram muito bem para mim. E aí é uma dica, né, que eu vou deixar aqui para vocês de coisas que eu já testei, que eu testo, que eu continuo fazendo e que me trouxeram, de fato, resultado positivo. Primeiro livro que eu vou trazer aqui é Como se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Bom, eu fiz um treinamento com o Dr. Joe Dispenza no Instituto Gaia. Eu sou assinante do Gaia. Gaia é uma assinatura anual e lá ele tem as séries, inclusive essa daqui. Ele tem várias séries lá. Ele tem meditações incríveis, meditações de 1 hora. Algumas estão no YouTube de forma gratuita. Não tem em português, são meditações em inglês. E ele trabalha muito com essa alteração do nosso mindset, com a nossa conexão espiritual. Ele é um neurocientista espiritualista, então as meditações dele são meditações bem específicas. Eu gosto bastante. E aqui nesse livro ele traz vários exercícios. Ele não só explica todo o processo de uma transformação através do conhecimento da mente, cérebro, parte física e parte mental, consciência. E ele também traz meditações excelentes. Então, esse aqui é um livro que eu gosto. E as meditações deste livro eu faço elas pelo Instituto Gaia, que é a meditação que ele traz dentro das imersões dele. Então, são meditações ao vivo que ele faz. E já fiz, assim, sei lá quantas vezes, e até hoje eu sempre, vira e mexe, eu tô lá fazendo as meditações dele. Outro livro que tem um exercício aqui maravilhoso é esse livro aqui,
que é o livro As Cartas de Cristo. Esse aqui é um dos meus livros preferidos. E aqui, ó, eu tenho a folhinha do exercício. Eu tô repetindo esse exercício aqui já faz um tempo. E esse aqui é rapidinho, então dá até para mim falar. Esse exercício é para você descaracterizar os impulsos do ego. Então, os impulsos de atração e rejeição do nosso ego. Então, ele colocou aqui as principais características do ego, que é a crítica, o sarcasmo, o julgamento, o denegrir, gerar inimizades, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulso violento, roubos, falsidade, relações desonestas e difamações. O que ele fala aqui? E, gente, esse exercício eu me surpreendi com o resultado dele. Você precisa escrever ele num papel e aí você se deita. Faça sempre antes de dormir, deita, coloca esse papel no peito, aqui no chakra coronário, aqui no chakra cardíaco, e aí acalma a mente, entra em um estado de intenção de se conectar com a fonte do ser, ou Deus. Ele nunca chama Deus aqui no livro, mas ele chama da consciência universal. Então, entre em contato com essa consciência universal e começa a expor a intenção, o desejo de se livrar dessas questões aqui que são egóicas. Todos nós temos um pouco disso aqui, pelo menos no dia a dia. A gente se expressa com todas ou pelo menos a maioria desses atributos aqui do ego, atributos negativos do ego, ok? Então, depois que você entra nesse estado de conexão com a consciência universal, ele pede que seja exposto, que você fale com as suas palavras, que você entregue, que você peça para que ele tire de você esses atributos negativos, que ele te ajude a você se manter dia a dia afastado desses atributos e você fica ali, né, meditando ali em conexão. Gente, eu já fiz esse exercício várias vezes, é um dos que eu tô repetindo todos os dias. E eu já tive momentos assim de sentir como se o meu peito estivesse pegando fogo mesmo. E uma paz em um determinado momento entra um estado de muita paz, assim, como se realmente algo estivesse descendo sobre mim. Então é maravilhoso. E é um exercício de transmutação mental, ok? Porque ele está trabalhando atributos negativos que nós estamos, através da nossa mente, de alguma forma, agindo através delas na nossa vida. Então, esse é o segundo. Esse aqui é um livro que eu comecei a estudar e eu não consegui continuar, que é O Caminho do Ofício Místico. São exercícios práticos. A questão desse aqui é que você tem que fazer um exercício por mês. Todos os meses. Muito forte. Ele trabalha com vocalização, afirmações, meditação e visualização. São exercícios bem místicos mesmos. Eu comecei quando eu fiz ele, eu senti que era muito forte para mim. Parei em março, então comecei a fazer, parei em março, mas é um livro que eu preciso fazê-lo. E pretendo começar a fazer ele em janeiro, já que ele tem todo mês um exercício, eu pretendo começar a fazer em janeiro. Então, puro prática, e é prática de transmutação mental no nível high, no nível bem profundo, bem alto. Então, essa aqui é uma indicação para quem deseja. Isso aqui serve como linha de pesquisa. Tudo é uma linha de pesquisa, ou seja, se torne o seu laboratório de pesquisa, onde você possa experimentar. Então, eu gosto disso, eu gosto de experimentar. Outro livro que eu já li, esse livro aqui eu já li 4 vezes e já estou me preparando para ler de novo, que é Se Conectando com os Arcturianos. Esse livro apareceu na minha vida de forma muito interessante. Foi quando eu fiz a primeira consagração de ayahuasca ano passado.
em agosto, eu estava na Paraíba, em João Pessoa, e eu fui fazer uma consagração de ayahuasca em Campina Grande. E no dia seguinte, eu não conhecia esse livro, no dia seguinte eu captei uma mensagem dizendo para mim procurar, veio esse nome. E aí eu busquei no Google, apareceu esse livro. E foi muito interessante que quando eu recebi isso daqui, eu tava dentro do apartamento onde eu tava morando lá, eu olhei no chão, tinha essa pena. Essa pena tava no chão do meu apartamento. Olha o tamanho da pena. Gente, eu não sei, juro, não sei como essa pena foi para lá. Mas enfim, veio a mensagem, eu olhei pra pena, peguei a pena, fui pesquisar, encontrei o livro, comprei pela Amazon e eu deixei a pena aqui dentro. Dentro desse livro tem um exercício, tem vários exercícios, mas tem um de transmutação mental, que ele pede para que seja feito 20 minutos durante 7 dias, uma afirmação. E depois você repete essa afirmação sempre, de preferência todos os dias, pelo menos 3 minutinhos. A afirmação, né, sempre faz a conexão, e aqui no caso a conexão é com os arcturianos. Então entre em conexão com os arcturianos e depois pede para que eles te ajudem a limpar o subconsciente. Então a frase é: eu purifico o meu subconsciente e todos os pensamentos e padrões que não servem ao meu bem mais elevado são descartados e removidos. Essa é a frase. Já decorei a frase porque eu repito, realmente eu repito essa frase todo dia. Como é repetir só 3 minutinhos, então todo dia de manhã eu já acordo e já faço essa afirmação. E tem vários, eles ensinam como ser, né, energeticamente levada para as câmaras de cura deles. São vários. É um livro também que, primeiro, quem não acredita em extraterrestre, tá na hora já de deixar a crença cair por terra. Porque sim, eles existem e eles são maravilhosos. Eu tenho uma conexão grande com eles. Eu sinto a presença deles, apesar de não vê-los, mas eu já tive oportunidades de, durante meditações, sentir muito a presença deles. Inclusive, em cerimônia de ayahuasca que eu já fiz, eu senti a presença muito forte deles. Cheguei a ver uma vez, durante uma meditação, eu vi nitidamente um deles. Então, enfim, é um assunto que eu quero falar mais também. Eu tenho alguns bloqueios ainda para falar desse assunto, mas eu sou super conectada também. Outro livro também que eu uso bastante é a Cabala. Esse daqui é do Ian Meckler, Meditações e Cura. Eu, inclusive, já fiz meditações da Kabbalah e deixei disponível na mentoria Evolução. Uma das orações que eu mais gosto, quem me conhece aí de lives, eu já fiz muitas lives onde eu usei uma música que chama Ana Bekoa, que é uma oração, na verdade. E essa oração também é uma oração de transmutação mental. É uma oração que faz uma limpeza mais profunda do nosso campo energético. Esse livro aqui, ele tem várias meditações, sempre meditações com as letras hebraicas. Então são as 22 letras que são códigos. E são muito boas também. Tem desde cura, prosperidade, várias formas de meditação. Por que eu gosto da Cabala? Eu já fiz um curso de Cabala, já fiz um curso de numerologia, então eu tenho um pouco de entendimento que eu uso para mim, né? Então eu não trabalho com a Cabala, mas eu uso a Cabala para o meu benefício próprio. Então é uma das ferramentas que eu também trabalho. Trabalho no sentido do meu evoluir, ok? Não trabalho com o cliente, mas no meu sentido de evolução. E é muito bom também. Tem várias orações. A oração da Ana Bekoa também já decorei, porque eu gosto muito de cantar ela. E ela tem o poder de transmutar situações.
Então, às vezes, a gente está diante de uma situação que a gente não consegue resolver. Essa oração, ela ajuda a transmutar a situação. Já aconteceu várias situações comigo em que eu fazendo essa oração, eu consegui alterar o resultado. Aquele resultado parecia que jamais seria possível e eu consegui alterar. Então, esse aqui é um dos livros também que eu indico que vale a pena. Quem está nesse caminho de evolução, quem está nesse caminho de descoberta, de encontrar esses processos mentais, vale a pena pesquisar, vale a pena estudar e abrir a mente. Ou seja, não fique só em uma linha de pensamento, mas se abra para outras linhas de pensamento, porque tudo agrega. Tudo agrega e no final tudo está trabalhando os mesmos processos. Então, às vezes, o que funciona para mim não vai funcionar para você. Essa é a vantagem da gente ter vários conhecimentos, várias linhas de conhecimento que a gente possa testar. Então, isso aqui é uma dica também. E o último aqui, né, desses, deixa eu ver quanto, 5, né? Então, desses 6. Então, desses 6, o último é um curso em milagres, né? O curso em milagres, eu fiz todas as lições dele. Eu fiz as 365 lições e depois eu compartilhei as 365 lições deste livro, que eu levei 2 anos praticando esse livro. O que eu mais verifiquei de mudança na minha vida foi a questão da liberação, uma liberação muito profunda do medo. Hoje, quando eu penso no medo, eu não consigo dar um significado para o medo, tá? Então, essa foi uma das mudanças que eu entendi. E a outra mudança também que eu vi muito perceptível na minha vida é essa abertura para o entendimento que todos somos irmãos, todos somos irmãos. Então, por exemplo, quando eu falo dos arcturianos, para mim são irmãos que estão mais evoluídos do que eu, é uma mesma consciência, então eu vejo que sou eu em um outro nível de consciência, e eu só tive esse entendimento a partir também desse entendimento do Um Curso em Milagres. Ele não toca no assunto, só que todos os exercícios, todo o que ele vai trazendo pra gente sobre essa unicidade do ser, vai dando esse entendimento de que tudo é uma coisa só. Então, por isso a gente deve se abrir, né, para essa mentalidade de que o processo existe, a ferramenta existe e cabe a mim ter essa escolha de qual delas eu vou testar, eu vou adotar na minha vida. O que eu entendo sobre essa questão da transmutação mental, da evolução, da espiritualidade, da iluminação como um todo? Não é um caminho aonde você enxerga o final. Não, porque não tem um final. Não tem um final. Quando a gente entende isso, a gente adota essa prática de estar sempre buscando. Nós somos buscadores, né? Estar sempre buscando e estar sempre trabalhando esse processo de consciência. Por isso que o Cristo, ele dizia, vigiai e orai o tempo todo. Mas esse vigiai não é controlar o que está vindo lá fora. Esse vigiai é controlar o que está sendo criado dentro de você. E esse orai é orar justamente, no meu entendimento, tá? É justamente você buscar práticas que te ajudem a manter esta consciência elevada e ir além. Ou seja, tirar os véus. É através desses processos que a gente consegue ir tirando esses véus, essas camadas, né? Então, todos esses exercícios, eles vão nos ajudando a tirar essas camadas que encobrem a luz de quem nós somos. Então, percebe que tem muita coisa que é útil para a nossa vida hoje quando a gente se abre para experimentar. Porque no meu entendimento hoje, a evolução da consciência, a própria espiritualidade em si, é um momento que a gente deve ver como diversão. É divertido você experimentar, é divertido você fazer os exercícios, porque você, às vezes, acessa um espaço da sua consciência que você nem
imaginava que aquilo existia. Eu já tive experiências fazendo meditações profundas, por exemplo, o breathwork que eu faço, que eu nunca imaginei que eu teria, né? De perder toda a noção do corpo físico, por exemplo, de ficar minutos sem sentir o corpo, totalmente fora, e de observar o corpo de longe através de uma meditação. Tive experiências de me sentir, assim, durante dias, de me sentir tão gigante, que parecia que tudo era muito pequeno e eu era muito gigante, muito expandida. Durante dias que era difícil para mim até andar, até sair na rua, porque era uma sensação diferente. Por quê? Porque de alguma forma eu fui para um estado de consciência que me fez perceber a realidade daquela forma, né? Já tive experiências também, que foi uma experiência que aconteceu quando eu estava na Irlanda ainda, aonde eu conseguia ouvir tudo, todas as pessoas que falavam, eu ouvia ao mesmo tempo e eu captava exatamente o que cada uma estava falando durante dias. E é muito interessante isso. Por quê? Porque você vai vendo que você é um ser tão dinâmico, tão complexo, que você vai percebendo o poder que você tem e que é só a consciência, porque a gente é só a consciência, entende? Então, isso tudo nos ajuda a sair desse lugar de limitação, sair do lugar de vitimismo, achar que não tem jeito, achar que a gente não consegue. Quando a gente vai experimentando um poder, né, que existe dentro da gente e que a gente experimenta esse poder de diversas formas, seja através, por exemplo, da calma, né, quando você vê que você já não... que nada te tira daquele estado de calma, sabe? Então são mudanças pequenas que vão acontecendo e aí sim, quanto mais você pratica, mais você experimenta coisas que talvez não sejam tão normais, enfim, normais no sentido para aquela pessoa que sempre está vivendo na limitação, né? Quanto mais a gente experimenta desses lugares, mais a gente percebe que realmente nós não somos deste mundo, como dizia, né, o Cristo, né? Não somos desse mundo, nós estamos aqui, né, nesse corpo limitado, mas a gente pode experimentar além desse corpo, a gente pode vivenciar, a gente pode se conectar, a gente pode receber transformações a partir dessa insistência em nos conhecer. Porque quando eu pego tudo isso daqui e começo a praticar em mim, eu estou me dando oportunidade de me conhecer um pouco além daquilo que disseram que eu era. Né? Então, a mensagem que eu deixo aqui para você é: experimente se conhecer um pouco além daquilo que disseram que você é. E para isso, use ferramentas. Comece com meditação. Mas faça diariamente, pratique diariamente. Não adianta fazer uma vez por semana, não. Tem que pegar alguma coisa e fazer diariamente. Quando você cria essa rotina e você vê que tem coisas que vão mudando na sua vida, você quer agregar mais uma. Opa, vou fazer mais uma ferramenta, vou experimentar mais outra ferramenta. E quando você vê, você está vivendo um estado de graça, um estado bom, um estado que você percebe que a vida vai ficando mais leve. Uma das coisas que é muito nítido também de mudança na minha vida é que eu não tenho a preocupação mais que eu tinha há um tempo atrás. E quando eu parei de ter essas preocupações, eu vi que a vida, parece que ela vai se encaixando, sabe? Vai sendo providenciado tudo aquilo que eu preciso, da forma como eu preciso. Parece até algo que fala, nossa, mas eu tava pensando nisso, era isso mesmo que eu queria, era desse jeito que eu queria. As coisas, parece que elas vão se encaixando de uma forma muito mais leve. E aí, isso vai trazendo mais confiança para a nossa vida, né? Que é a nossa busca, né? Nós estamos buscando o quê? Felicidade, né? Felicidade, prosperidade, bons relacionamentos, uma vida leve. E depende de um trabalho interno nosso.
Não é eu vou querer criar a vida leve primeiro para me, né, eu vou querer criar a situação para me sentir leve. Não, eu vou me sentir leve para depois criar a situação. Eu vou criar o meu estado interno para que a situação que eu desejo ver no externo, ela se manifeste. Então eu trabalho sempre de dentro para fora, como, né, tantas vezes já é falado por aí. Então, meus queridos, essa era a live que eu não planejei entregar. Na verdade, eu falei, vou falar de transmutação mental hoje, uns 30 minutos antes da live, eu deixo esse fluir. O que eu vou falar hoje? Aí me veio de trazer esse compartilhar da minha própria experiência e trazer algumas dicas também. Espero que tenha sido contribuição para vocês, tá bom? Amanhã a gente volta aí com mais alguns assuntos. Eu vou deixar uma caixinha lá nos stories, com também, se vocês querem algum assunto específico, que a gente possa trazer aqui, nem que seja trazer através de algum convidado, né, que venha trazer informação, mas que a gente traga. A ideia é ter esse compartilhamento diário, tá bom? Que vai ser muito bacana para todo mundo. A gente sempre cresce quando a gente compartilha e transborda. Então é isso. Um grande beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!